Olá, meu caro aluno, aqui novamente seu professor Dutra Júnior, seu professor de informática aqui do Sucesso Jurídico. E aí a gente dando continuidade à nossa aula sobre rede de computadores e protocolo, nós vamos dar continuidade fazendo um comentário para vocês sobre topologias de rede, certo? Então, na aula anterior, nós entendemos o que são as redes, o conceito de rede, o tipo, ponto a ponto, cliente-servidor, os tamanhos, rede local, rede metropolitana, rede de longa distância. Fizemos um comentário sobre WLAN, WMAN, WAN, redes PAN são redes pessoais, né? Olhamos um pouquinho também dos equipamentos, placa de rede, que se chama também Ethernet, switch, roteador. Então nós fizemos um apanhado básico sobre essa parte de redes. Continuando aqui, a gente vai falar das topologias. As topologias seria a forma na qual os computadores estão conectados e a forma como ele está conectado também a outros dispositivos. Então, as topologias de rede, ela estuda isso, ela estuda essa forma na qual esses computadores e outros dispositivos estão conectados. Eu coloquei aqui que existem duas formas básicas de topologia, a topologia física e a topologia lógica. Então, imagine o seguinte, quando se fala de redes, o que é uma rede? São dois ou mais computadores interligados, compartilhando recursos e serviços. Mas se você observar, no vídeo anterior eu falei sobre placa, switch, roteador, ou seja, eu falei sobre meio físico, tá? Também a gente vai comentar a questão lógica, os programas que a gente tem que colocar na rede, ok? Mas fique tranquilo aí que a gente vai explicar com calma aí para vocês. Então, vamos entender o que é a topologia física, né? Representa como as redes estão conectadas, ou seja, o layout físico e o meio de conexão dos dispositivos, se é um nó, vários nós, tá? E a forma como os cabos também estão conectados. As redes com cabos, elas usam basicamente três tipos de cabos. Vou fazer um comentário aqui para vocês, ó. Por exemplo, tem o cabo coaxial, tá? Que é aquele cabo redondo que tem uma malha, tá? Esse seria o cabo coaxial. Tem o cabo par trançado, que é aquele cabo que tem 4 pares de fios par trançado. E tem o cabo de fibra ótica, que é aquele cabo feito de fibra de vidro, tá? Que ele é usado nas redes de longa distância. Então aqui seria o cabo de fibra óptica. Então esses são alguns cabos que são usados nas redes, tá? Aqui no caso do cabo par trançado, nós não podemos nos esquecer que ele tem um conector especial, que é o conector RJ45, muito semelhante ao conector do telefone, só que do telefone é o RJ11, que é feito para 2 pares de fio. O RJ45 ele é feito para 4 pares de fio, ok? Então, continuando aqui a nossa explicação, as redes, elas definem isso baseado em suas topologias. Questão lógica seria os protocolos. Quais são os programas que a gente usa? E aí vocês vão ver em slides aqui na frente que existem protocolos específicos para coisas específicas. Protocolo para enviar e-mail, protocolo para receber, protocolo para acessar a página da internet. Enfim, vou comentar aqui para vocês os protocolos que mais caem em concurso, beleza? Então, dando continuidade aqui, ou existe a topologia física, ou existe a topologia lógica. Topologia física, você vai lembrar de hardware, equipamentos, placas, cabos, etc. Topologia lógica seria os programas. Então, continuando aqui a explicação, vou fazer um comentário sobre a topologia barramento. A topologia barramento, ela foi uma das primeiras formas de se interligar os computadores. Na topologia barramento, os computadores todos estão ligados ao mesmo barramento físico de dados. Então aqui é como se fosse um fio só.
e aí todos os computadores estão conectados a esse fio. Essa topologia, no começo era a única coisa que tinha, é o que a gente tinha que usar, mas ela tem algumas desvantagens. Por exemplo, se dois computadores, esse com esse, estivessem usufruindo dos recursos da rede, os demais ficavam ansiosos. Então ela é uma rede tecnicamente um pouco lenta. Uma outra desvantagem seria, por exemplo, que ali era difícil, quando um computador ele apresentava problema, era difícil de descobrir qual ou quais computadores estavam fora da rede. A vantagem aqui é que é uma instalação de baixo custo e poderia se acrescentar mais computadores rapidamente sem criar nenhum prejuízo à configuração da rede. Essa seria a rede do tipo barramento, topologia barramento. A topologia estrela é a topologia mais usada hoje em dia, tá? Só lembrando que a topologia estrela, ela precisa de um aparelho central na rede. Como eu comentei para vocês, antigamente a gente usava o hub, só que hoje a gente usa o switch, né? Eu falei para vocês que o hub ele é inseguro. O hub ele pega os sinais e envia para todas as portas. O hub também ele é um equipamento que tem poucas portas, então ele permite interligar poucos computadores. Já o switch não. O switch ele além de ter várias portas, ele faz aquilo que eu comentei para vocês. Ele identifica o MAC das placas de rede e aí ele envia informação unicamente para aquele computador, além de fazer o roteamento e enviar os dados criptografados. Não esqueça que rotear significa criar rota para os dados, evitar a colisão de dados, e criptografar é codificar as informações. Por exemplo, na aula de malwares, eu vou comentar para vocês uma ameaça chamada sniffers, que são os farejadores de arquivos. Por exemplo, se uma rede usar switches ao invés de hubs, elas neutralizariam a ação desses sniffers, pois os dados enviados são criptografados. Então essa seria uma vantagem do switch. Então o switch ele é bastante usado na topologia estrela, que é a topologia atual. Aqui no slide eu coloquei a mais comum atualmente. Topologia estrela utiliza cabos de par trançado e um concentrador como ponto central da rede. O concentrador, ele que tem a função de transmitir todos os dados para todas as estações, mas com a vantagem de tornar mais fácil a localização dos problemas, já que um dos seus cabos, uma das portas do concentrador ou uma das placas de rede estiver com problemas, apenas o nó ligado ao componente defeituoso ficar fora da rede. Entenda o seguinte, numa rede, por exemplo, anel, que eu vou comentar no slide seguinte, se alguém deixar de entrar na rede, prejudica a rede toda. Mas aqui, como eu disse aqui no finalzinho do slide, se numa rede do tipo estrela, se alguém não entrar na rede, ou porque a placa de rede está com problema, ou porque o cabo está partido, ou porque a porta do switch está danificada, ela não vai impedir que os outros computadores entrem na rede e usufruam os recursos da rede. Uma vez eu vi numa questão de concurso, ele falava, quais dos motivos não seria um motivo para o usuário não entrar na rede, sendo que o desenho que estava lá não era da topologia estrela, era da topologia neo. Aí ele perguntava assim, determinado fulano de tal não entrou na rede porque o cabo está partido, é um motivo para ele não entrar na rede. Determinado usuário não entrou na rede porque a placa de rede está com defeito, é um motivo dele não ter entrado na rede. Determinado usuário não entrou na rede porque a porta do switch está com problema, é um motivo. Mas ele queria saber, são motivos para determinado usuário não estar entrado na rede, todos exceto quem? Aí tinha lá, letra D, determinado usuário não entrou na rede, aí esse seria um motivo para a pessoa não entrar na rede, se a rede fosse o quê? Anel. Ok? Então não esqueça dessa informação. Na topologia estrela, se alguém não entrar na rede, não importa se for por conta do cabo, se for por conta da porta do switch ou se for por conta da placa de rede, os outros usuários conseguem entrar na rede normalmente sem nenhum problema. Certo? Então seria a topologia estrela, a topologia mais usada
hoje em dia. A topologia anel, como eu falei para vocês, é aquela onde os dispositivos eles formam uma espécie de anel. Então aqui vocês lembram que eu comentei, se alguém deixar de entrar na rede, prejudica todos os demais. Então aqui eu coloquei, os dados são transmitidos unidirecionalmente, de nó em nó, até atingir o seu destino. Uma mensagem enviada por uma estação passa por outras estações através das retransmissões, até ser retirada pela estação destino ou pela estação fonte. Então aqui, na topologia anel, seria a única topologia que, se um usuário deixar de entrar na rede, prejudica a comunicação com os demais. Na topologia barramento isso não acontece. Na topologia estrela isso não acontece. Na topologia anel, se alguém deixar de entrar na rede, prejudica a comunicação com os demais. Lembra lá da questão que eu comentei? São motivos para o usuário não ter entrado na rede, todos menos quem? A porta do switch é um motivo para ele não ter entrado na rede. O hub ou o switch está com problema, o cabo está partido, é um motivo para ele não entrar na rede. Mas um determinado usuário não ter entrado na rede, não é motivo para ele ter entrado na rede, porque a topologia é estrela. Agora, para isso acontecer, só se a topologia for o quê? For anel, ok? Então essas topologias são as formas que os computadores são conectados. Ou é barramento, ou é anel, ou é estrela, ok? E aí eu vou fazer um comentário para vocês agora sobre a parte física. Desculpe, sobre a parte lógica. Ou seja, eu vou comentar agora para vocês sobre os protocolos. Eu coloquei aqui que protocolos seriam um conjunto de regras, norma ou disciplina que permite a comunicação entre os computadores da rede. Então entenda o seguinte, não adianta pegar os computadores e interligar eles com cabo sem fio, mexer com switch, com placa de rede e acreditar que eles já vão se comunicar. Eles ainda não vão se comunicar. Eles só vão se comunicar depois que se instala um programa em cada computador. A gente chama esses programas de protocolos, ok? Então a gente vai falar aqui sobre vários protocolos. Pessoal, os protocolos, eles são vários, mas os que caem em concurso são os da família TCP/IP. Então entenda o seguinte, para mim que sou da área de informática, de TI, TCP/IP é um protocolo, sendo que para você que é concurseiro, TCP/IP é uma suíte de protocolos, é uma arquitetura de protocolos, é uma pilha de protocolos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? TCP/IP são todos os protocolos que a gente usa na internet, ok? E aí eu vou destrinchar protocolo por protocolo para você. Primeiro protocolo que eu irei comentar chama-se TCP. TCP é o protocolo de controle de transmissão. Eu queria fazer um comentário para vocês. Deixa eu colocar aqui a telinha e a gente vai dar uma explicação. Imagine o seguinte, ó. Vamos imaginar que dois computadores estão interligados. E aí entenda. Vamos fazer de conta que esse quadradinho aqui, ele é um arquivo. E eu quero enviar esse arquivo para esse computador. O que vai acontecer? O protocolo, ele vai dividir essa informação em pedaços. E aí a gente vai chamar esses pedaços de pacotes. Tá? Então o que acontece? O TCP ele vai pegar, envia o primeiro pacote pela rede. Quando o pacote chegar, ele avisa, olha, cheguei bacana, pode mandar o próximo pacote. Ele manda o próximo pacote, o pacote chega no computador e ele avisa, olha, também cheguei legal, manda o próximo. Se ele mandar o próximo pacote e de repente acontecer a colisão de dados, ou seja, o pacote for perdido, daí uma vantagem do protocolo TCP. O protocolo TCP, ele é um protocolo orientado à conexão. E o que isso significa? O que significa o protocolo ser orientado à conexão? Significa que ele envia a informação,
acompanha a informação de um computador até outro, até chegar no seu destino. E se houver a colisão de dados e os pacotes forem perdidos, o que ele faz? Ele reenvia. Ou seja, se cair em concurso assim, qual o protocolo que garante a entrega das informações? TCP. Por quê? Porque ele envia, vai junto com a informação e, se acontecer a colisão de dados, ele reenvia. Não esqueça que nós chamamos esses arquivos esses pedacinhos de pacotes. Na verdade, a gente chama pacote nas redes internet. Numa parte mais interna, esses pacotes também podem ser chamados de datagramas, ok? Então, continuando aqui a explicação. Não esqueça, TCP ele é um protocolo de transporte e é um protocolo orientado à conexão. Orientado por quê? Porque envia, acompanha e reenvia. Próximo protocolo seria o protocolo HTTP e HTTPS. HTTP significa Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertexto. Então entenda uma observação aqui rapidinho. Pessoal, entenda o seguinte, todas as vezes que estiver aparecendo uma página da internet na tela do seu navegador, significa que foi feita uma transferência, ou seja, houve um download de uma cópia daquela página do servidor para o seu computador. E quem que é responsável por transferir uma cópia dessa página para o seu computador? É o protocolo HTTP. Tá? Então vocês podem observar, normalmente quando nós estamos usando o navegador, browser ou cliente web, a gente observa antes do endereço ou URL a sigla HTTP. Agora eu pergunto para vocês, às vezes aquilo que você vai olhar ou aquilo que você vai enviar é algo confidencial, concorda comigo? E aí eu pergunto para você, será que você colocaria informações suas que a partir de agora nós vamos chamar de dados sensíveis, como documentos, informações bancárias, dados de cartão de crédito? Será que você colocaria essas informações se você não tivesse certeza que essas informações seriam lidas por outrem, a não ser o destinatário da informação? Eu acredito que não. Todos nós só deveríamos inserir essas informações se tivéssemos certeza que essa informação só seria transmitida entre você e aquela pessoa ou aquela empresa na qual você está travando aquela troca de informações. E aí eu pergunto para vocês, como que eu tenho certeza que eu estou em um ambiente seguro? Como que eu tenho certeza que a informação ela só vai ser visualizada por aquela pessoa, aquela empresa que eu estou travando aquela troca de informações? Porque a sigla vai mudar de HTTP para HTTPS. HTTPS é o protocolo de transferência de hipertexto, só que o quê? Seguro. Na verdade, pessoal, eu queria que vocês entendessem o seguinte, HTTPS seria a junção de dois protocolos. Seria o protocolo HTTP mais um outro protocolo de criptografia. Pode ser o SSL ou o protocolo TLS. Certo? Então, HTTPS são dois protocolos. É HTTP com SSL ou HTTP com TLS. E outra coisa, na hora que nós estamos lá na barra de endereço, além da sigla que a gente vê que mudou, né? A gente observa também o ícone de um cadeado fechado. Então, este cadeado também ele indica que nós estamos em um ambiente seguro. Se você tivesse a curiosidade de clicar neste cadeado, ele ia exibir um certificado. Esse certificado ele é emitido por uma AC. Acostume-se com as siglas ACs, são autoridades certificadoras, certo? Então a gente fica aqui com a questão dos protocolos e aí a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, pessoal. Muito obrigado.